Hoje, o título da palavra é A História que Ninguém Conta. O texto base dessa palavra está lá em Gênesis 29. Pode deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis 29, que a gente vai ler Gênesis 29, 30 e 31, tá? Para vocês irem acompanhando. Eu vou parafrasear esse versículo, esses versículos, só para atualizá-los. Quem lembra da história de Jacó e Raquel? Vocês não lembram? Bia, sua filha não lembra lá. Sua filha. Filha do pastor. Então vamos lá. Jacó, ele foi para as terras de Labão, seu tio. E chegando lá, ele viu alguns homens em volta de um poço. E ali eles estavam com as suas ovelhas, né? E ele perguntou se eles conheciam Labão. E eles falaram que sim. E perguntou por que eles estavam ali. Aí ele falou, a gente está esperando chegar mais um homem aqui para a gente poder retirar a pedra, para poder dar água para os animais. E eles estavam esperando Labão. E aí, quando ele vê, está vindo Raquel. Repitam comigo, Raquel. Quando ele olha Raquel, ele já se apaixona. Ele vê Raquel vindo, aquela mulher linda, chamou a atenção dele. E ela chega com as ovelhas ali. E aí Jacó, para se exibir, né, para Raquel, ele retira sozinho a pedra de lá do poço e dá de beber para as ovelhas, né? Então ele vai com Raquel até a casa de Labão. E chegando lá, ele começa a trabalhar para Labão. Jacó está trabalhando para ele por um tempo. E ele fala assim, não é só porque você é meu parente que você não tem direito de receber alguma coisa. Então vamos fazer assim, me dá um preço e você continua trabalhando para mim. Aí Jacó, que não é bobo, perguntou se Raquel estava compromissada. Labão falou que não. E ele falou, eu trabalho 7 anos por Raquel. Labão, que não é bobo, aceitou. Falou, ok, 7 anos. Passados 7 anos que Jacó trabalhou por Raquel, ele foi cobrar, né, ali de Labão. Ele falou, não, ok, esse foi o combinado, você pode se casar com Raquel. Labão faz uma festa de casamento, né? Eles se casam e Jacó vai para as núpcias com Raquel. No outro dia, quando ele acorda, ele olha e não é Raquel que está lá, é Lia. Repitam comigo, Lia. Jacó foi enganado por Labão, vai tirar satisfação e Labão explica, não, é porque aqui a filha mais velha, a filha mais nova não pode casar antes da filha mais velha. Então, né, você sabe, vamos fazer assim. Você trabalha mais 7 anos e você pode ficar com Raquel. Mas, para você não ter que esperar esses 7 anos, mais 7 anos, dá 1 semana de núpcias para Lia. E aí você já casa com Raquel e você pode ficar com ela, mas você trabalha mais 7 anos. Então, no total, Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Estão comigo? Atualizados? Lembrou, Bia? Então, ok. Sabendo da história, os homens também podem, tá? Eu sei que são mulheres, mas vamos só entrar na história aqui. Quem você gostaria de ser nessa história? Raquel ou Lia? Lembre-se que Jacó, ele se apaixonou por Raquel, ele trabalhou por ela, porque ele queria muito casar com ela. Lia só foi uma enganação do pai dela, ela foi no embalo. Quem você gostaria de ser? Raquel ou Lia? Raquel, ela é descrita na Bíblia como sendo muito formosa,
Raquel, ela era muito linda. Aonde ela ia, ela era o centro das atenções, porque ela tinha uma beleza que realmente chamava a atenção. Ao contrário de Lia, na palavra fala que Lia, ela tinha os olhos baços ou tenros, que significa mais ou menos que ela era tímida, mais quieta. Enquanto Raquel era o centro das atenções, Lia era mais apagadinha, mais quieta, não chamava tanta atenção. E vendo essa comparação, eu vou a Provérbios 31:30, que fala assim, ó: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E 1 Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Lia, ela não foi a escolha de Jacó. Lia foi rejeitada por Jacó. Lia foi fruto de um engano de Labão. Os filhos de Lia sofreram rejeição por conta desse engano. Mas tem uma coisa, Deus não rejeitou a Lia. O primeiro ponto dessa palavra é: Lia é aquela que mesmo desprezada e rejeitada, continua amando. A palavra deixa bem claro quem era preferida e quem era desprezada. A Raquel era a preferida de todo mundo, ela era a incrível, a maravilhosa. Já Lia era rejeitada. A palavra deixa claro que Lia era rejeitada. E quando a gente para tentar entender essa rejeição de Lia, e como assim Lia, mesmo sendo rejeitada, ela amou? Como assim? Quem faria uma coisa dessa? Sendo rejeitado, desprezado, amar? Quem faria isso? Abram lá em Romanos 5, do 6 ao 8. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus era parecido com Lia, ou Lia era parecida com Jesus. Vamos colocar mais ou menos assim. Lia era desprezada, rejeitada, mas mesmo assim ela continua amando. Jesus foi desprezado e rejeitado até o último minuto da sua vida, e ele continuou amando. Ele estava lá na cruz. Domingo passado foi Santa Ceia. Jesus estava lá na cruz, sofrendo seus últimos minutos de vida. Ele poderia muito bem falar: pai, eu estou aqui, olha o que eu estou passando, e ainda tem gente que me despreza, que me rejeita. Eu não quero fazer isso. Eu não vou morrer porque essa pessoa está me desprezando, então eu não quero. Jesus podia ter feito isso. Deus tiraria ele dali se ele pedisse. Mas mesmo sofrendo rejeição, ele foi até o fim. Ele me amou, ele amou a você. Mesmo sendo rejeitado, Jesus continua amando a cada um de nós. Todos os dias a gente rejeita Jesus. Todos os dias a gente troca Ele por coisas que não vão edificar em nada a nossa vida. Todos os dias a gente se esquece dEle. Mas mesmo assim, Ele continua amando. Em Gênesis 29, do 32 ao 35, fala sobre os filhos de Lia. A rejeição e o desprezo que Lia sofria era tão grande que foi influenciado até no nome dos filhos de Lia. Gênesis 29, do 32 ao 35, diz assim: Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia:
O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Lia, mesmo sendo desprezada, continuava amando. Tudo que Lia queria era a atenção e o amor do seu marido. Que quem tinha isso era Raquel. Lembre-se que Jacó trabalhou por Raquel, ele queria Raquel, ele amava Raquel, ele não queria Lia. E quando ela começou a engravidar e ter os filhos, ela pensava: agora eu vou conseguir a atenção do meu marido, eu vou conseguir o amor do meu marido. Mas mesmo assim, Lia continuava sendo desprezada e rejeitada, mas isso não a impediu de continuar amando. O segundo ponto: Lia é aquela que mesmo enfrentando tantas rejeições, consegue se lembrar do Senhor e louvá-lo. O quarto filho de Lia, Judá. Judá significa louvor. Mesmo passando por tudo que ela passou, ela não se esquecia de adorar ao Senhor. Lia tinha um coração de adoração ao Senhor. Quando Lia se casou com Jacó, Jacó servia a Deus. Então ela falou: Jacó, nós somos um só e eu vou servir ao seu Deus. Lia tinha o coração adorador. Lia adorava a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por tudo isso que ela passou, Lia se lembrava de louvar ao Senhor. Quantas vezes a gente se esquece de adorar ao Senhor nos momentos difíceis? Ou até mesmo nos momentos felizes da nossa vida, a gente tem esquecido de adorar a Deus. A gente tem se esquecido de Deus em coisas tão pequenas, a gente só se lembra dele quando a gente está realmente precisando. Deus virou o nosso Google, a gente só vai até ele quando a gente realmente precisa. Senão eu não estou nem aí para Deus. E mesmo assim, quando a gente precisa, ele é o primeiro a chegar. Quando a gente precisa, ele é o primeiro a vir a nosso socorro. Quando a gente precisa, quem vem primeiro é ele. Quem dá o abraço é ele, quem conforta é ele. Mesmo sendo rejeitado todos os dias, quando a gente precisa, ele é o primeiro a estar com a gente. Em Gênesis 30, o primeiro versículo. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Naquela época, ter filhos era relacionado a status, era algo que tinha que ter muitos filhos, porque era algo bom, era cultural, naquela época tinha que ter. Raquel, ela tinha um coração egocêntrico, ela só pensava nela. Ela era mais: eu preciso ser o centro das atenções. Quando ela viu que ela começou a perder o centro das atenções para sua irmã, ela já começou a achar ruim. Raquel reclamou, Raquel murmurou, ela foi até Jacó e falou: Jacó, me dê filho, senão eu morrerei. Lia queria o amor, queria a atenção de seu marido, e ela não tinha. Raquel tinha tudo o que Lia queria, mas mesmo assim ela teve inveja de Lia, porque Lia tinha filhos e ela não. Raquel, ela não queria ter filhos porque ela sonhava com a maternidade. Ela queria ter filhos para continuar sendo o centro das atenções. Não era como Ana, a esposa de Eucana, mãe de Samuel, que o sonho dela era ser mãe. Tanto é que Eucana fala: por acaso meu amor não é melhor do que 10 filhos? Ela fala: não, eu quero ser mãe. Ana sonhava com a maternidade. Raquel não. Raquel, ela não queria perder o foco que estava sobre ela. Então quando ela viu que ela começou a perder o foco, ela falou: eu preciso ter filhos, senão eu vou perder o foco, eu vou sair do meu centro.
Não seja a pessoa que quando as coisas não são do seu jeito, reclama, murmura ou transfere responsabilidade. Raquel fez isso. Quando ela viu que ela não engravidava, ela foi reclamar para Jacó. Jacó podia muito bem falar: o problema não está comigo, eu tenho filhos com a sua irmã. O problema é seu. Mas quando Raquel viu que ela não conseguia, ela transferiu culpa a Jacó. Ela foi reclamar para Jacó. Ela murmurou, ela reclamou. E em nenhum momento na palavra a gente vê Lia reclamando. Lia murmurando. Lia passou por tudo isso. E ela continuava adorando ao Senhor. Ela não tem reclamação, ela não tem murmuração, ela não tem questionamentos a Deus. Ela só tinha uma vida plena e de adoração a Deus. E Raquel, por uma coisa que ela não conseguiu, ela já começou a ter reclamações e murmurações. Às vezes o problema está na gente, não está na outra pessoa. A gente tem que aprender a parar de transferir responsabilidade e tentar entender se o problema está em nós mesmos ou na outra pessoa. O terceiro ponto. Lia é aquela que entrega os seus tesouros mais importantes para ficar, nem que seja por um momento, com o seu amado. Gênesis 30, do 14 ao 16. Diz assim: durante a colheita do trigo, Rubens saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras de seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó dormirá com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou ao campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você dormirá comigo, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Mandrágora era tipo uma planta da fertilidade. Tem mais misticismo em cima do que realmente a planta ser realmente isso. E era uma coisa muito rara de se encontrar. Então quando alguém encontrava, era algo assim: nossa, encontraram mandrágoras lá na casa de fulano. Era algo muito raro de se encontrar. Então, era assim, para vender, era caro, era algo realmente muito raro. Então, quando Raquel soube que Rubem encontrou aquilo e era considerado uma planta da fertilidade, falou: eu quero isso. Só que ela é tão petulante, essa menina, que ela chega ali e fala: dê-me as mandrágoras do seu filho. Nem manda um bom dia, nem fale aí como você está, as crianças. Ela só queria as mandrágoras. Trazendo esse texto para o âmbito espiritual, para a nossa vida com Deus. Quais são as suas mandrágoras hoje? Lembrando que mandrágoras era uma coisa rara, uma coisa muito importante. Quais são as suas mandrágoras hoje? E se você pudesse trocá-las por um momento com Deus, você trocaria? Fala: não, eu trocaria, Natália, claro que eu trocaria. E eu posso falar aqui com certeza que é mentira. As mandrágoras seria algo importante, algo raro. A gente não trocaria algo importante ou algo raro pela presença de Deus, porque a gente não troca coisas fúteis para ter um momento com Ele. A gente não troca o celular para ter um momento a sós com Deus. A gente não troca o rolezinho com os amigos para ter um momento com Deus. A gente não está abrindo mão de coisas para ter um momento com Deus. Então, se a gente não abre mão de coisas pequenas, fúteis, para ter um momento com Deus, com certeza a gente não vai abrir mão de coisas importantes para ter um momento com Deus. E a gente tem que aprender isso. O irmão Jair pregou uma vez aqui sobre despertar. Quem lembra dessa palavra? Nem lembra. O Michel lembra, mas o Michel não conta. Ele falou sobre despertar, e é preciso despertar, e a gente não está ligado, a gente está vivendo como se nada fosse acontecer. Quantas vezes essa semana você parou para ler a Bíblia?
Quantas vezes essa semana você tirou um tempo para orar, para louvar a Deus? Você entrou no seu quarto, viveu algo sobrenatural com Ele? Quantas vezes essa semana você falou, eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer meu TSD. Eu não vou assistir essa série, eu vou fazer meu TSD. Eu não vou sair, eu vou ficar em casa ouvindo louvor, eu vou ficar em casa orando. Quantas vezes essa semana você falou, Deus, cuida do meu dia, Deus, cuida da minha família. Quantas vezes essa semana você realmente parou para falar com Deus? Nós temos se esquecido dEle. Nós temos deixado Deus de lado. Isso é muito, muito, muito preocupante. Porque Deus tem pressa para usar a nossa vida. Deus tem pressa para usar a sua vida. Mas para isso você tem que estar disposto, disponível e preparado. Não tem como Deus te usar se você não tem nada para oferecer. Ah, mas na hora Deus capacita. Não. Não é assim que funciona. Você tem que ter algo. Você tem que ter algo preparado para poder entregar. Você tem que ter algo ali, um suporte, porque não é assim que funciona. Ah, mas se Deus não me usar, o que eu faço? Ele vai usar outra pessoa. Se você não quer ser usado, Deus vai usar outra pessoa. Porque Ele precisa fazer a obra acontecer. Só que eu, particularmente, me sentiria muito mal se um dia Deus parasse do meu lado e eu visse alguém, sei lá, pregando, cantando, fazendo alguma coisa. Eu falasse, nossa Deus, olha que legal que aquela pessoa está fazendo. Ele falasse, assim, então, era para você estar fazendo aquilo lá. Eu te chamei para fazer aquilo lá. Mas como você não quis, como você não se preparou, como você não me buscou, eu tive que usar aquela pessoa. Eu particularmente me sentiria muito mal. Ah, mas Natália, eu tenho vergonha, eu sou tímido, sou tímida, eu não sei o que falar, eu também não sei. Mas Deus só está falando assim, me deixa te usar. Ele quer usar a nossa vida, mas se a gente ficar se limitando a um lugar, não tem como. Deus nos chamou para ser mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Deus nos coloca aqui, mas a gente coloca a gente lá embaixo. A gente coloca um limite na nossa vida, porque fala, eu não sou capaz, eu não posso fazer, eu não sei o que lá. Mas não é você quem vai fazer, é Deus quem vai fazer na sua vida. Ele quer usar a sua vida. Se você está aqui hoje, Ele escolheu você. Ele escolheu você. Olha quantas pessoas estão neste momento numa praça, na rua, num bar. Quantas pessoas estão lá fora? E olha quantas pessoas estão aqui. É porque Ele escolheu você. Ele escolheu você individualmente. Porque Ele quer usar a sua vida. Você não é capaz, você não pode fazer. Mas Ele pode através de você. Então, a partir de hoje, não deixa para segunda ou para um outro dia. Agora, neste momento, fala, Pai, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero começar a ter momentos com o Senhor no meu quarto. Eu quero viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu quero falar em línguas, ou eu quero voltar a falar em línguas. Eu quero curar uma pessoa através da oração. Comece hoje. Já comece hoje, não deixa para outro dia. Deus tem pressa para usar a sua vida. E se Ele está falando isso hoje, é porque Ele quer fazer na sua vida. Senão você não estaria aqui. Abra mão de coisas fúteis. Abra mão de coisas que não te edificam. Abra mão de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. A palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você não tem com o que se preocupar se você buscar primeiramente o reino de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Lia abriu mão de um tesouro só para ter um momento com o seu amado. O quarto ponto. Lia é aquela que deixa o seu passado para trás. Gênesis 31, do 14 ao 19. Em
resumo nesse versículo, a Raquel e a Lia, elas conversam com Jacó a respeito da herança que elas tinham, né? E eles resolvem ir embora. E aí no versículo 19, diz assim: enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Lia, quando ela se casou com Jacó, ela falou: Jacó, eu estou contigo, eu vou servir o mesmo Deus que você. Raquel falou: Jacó, eu estou contigo, e só. Raquel não deixou o passado para trás. Lia deixou o seu passado para trás, ela queria viver o novo de Deus. Raquel não. Em 2 Pedro 2:20 até o 22, fala a respeito de pessoas que conhecem a Deus, que vivem o novo de Deus e voltam para o mundo. É um versículo um pouco pesado, mas necessário. 2 Pedro 2, do 20 ao 22, fala assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito. É assim que Deus vê uma pessoa que conhece a palavra, que conhece a Cristo, que tem aquele momento com Deus, mas decide voltar para trás, decide voltar para o passado. É como o cão que volta ao seu vômito. É nojento, dá náuseas. Lia deixou o passado para trás. Raquel, não. Raquel não queria abrir mão do seu passado. Labão vê que os ídolos foram roubados e vai atrás de Jacó. Quando ele chegou ali, ele viu que tinha sido roubados os ídolos, ele foi atrás de Jacó, porque lembra que Jacó tinha ido embora. Gênesis 31, do 32 ao 35. Quanto aos seus deuses, isso é Jacó dizendo, quando Labão encontrou com Jacó, tá? Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles, não ficará vivo, na presença dos nossos parentes. Veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não encontrou. Jacó, ele diz aqui bem no primeiro versículo: quanto a seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Ele profetizou a morte da sua amada. Jacó profetizou a morte de Raquel, sem saber que ela estava com os ídolos, sem saber que ela tinha roubado. Ele mesmo profetizou a morte de Raquel. É isso que acontece quando a gente não deixa o passado para trás. Deus tem coisas novas para nós, Deus tem algo novo para nós, e adiante é a vida nova. Quando nós escolhemos ficar no passado, viver o passado, viver coisas do passado, não tem futuro, gente. Ah, mas eu preciso consertar, você não precisa nada, Deus tem coisas novas para a sua vida. Ele está falando: deixa o passado lá, já aconteceu, ficou lá, não tem o que fazer. Eu tenho coisas novas para você, eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Deixe o passado para trás,
Porque quando você escolhe viver no passado, você não consegue ter um futuro. Quando você escolhe viver no passado, você não consegue focar no seu presente, você não consegue focar naquilo que Deus tem para você, porque você está preocupado com algo do passado. Isso só vai te destruir. Isso só vai te deixar preso no mesmo lugar. E Deus está falando, deixa o passado lá. Não importa o que aconteceu, não importa o que deixou de acontecer, deixa o passado no passado. Eu tenho coisas novas para você a partir de hoje. Eu tenho algo novo para a sua vida. Deixa o passado no passado. Me deixa fazer algo novo na sua vida. O quinto e último ponto. Lia é aquela que tem a sua memória consolidada. Esse agora é um dos meus versículos favoritos, porque eu achei ele lindo. Está em Gênesis 49, 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. Lia é sepultada com ninguém mais, ninguém menos que o pai da fé. Lia, a desprezada, a rejeitada, ela foi sepultada com ninguém mais, ninguém menos que o pai da fé. Culturalmente falando, isso era muito importante naquele tempo. Isso era muito importante. E ao estudar essa palavra, eu questionava antes por que Deus não escolheu José para passar a descendência adiante, porque José era filho de Raquel, mas José foi um grande homem. José, ele foi governador, ele teve uma história assim incrível, né? E eu não entendia por que não saiu de José a descendência, por que não foi de José? E aí quando eu fui estudar essa palavra que eu entendi. José não foi escolhido para que passasse a descendência adiante, porque Deus é um Deus de aliança, e Deus havia escolhido Lia. Desde o começo, Deus já tinha escolhido Lia. Se a gente parar para analisar toda a história, Deus já tinha usado do erro de Labão para mostrar para Jacó que era Lia quem ele tinha escolhido. Mas Jacó não conseguiu entender aquilo. Porque, como nós lemos lá no começo, Deus vê o coração. O homem vê a aparência. Jacó viu a aparência, mas Deus já tinha visto o coração de Lia. Ele sabia quem era Lia e ele já tinha escolhido ela. Lia já tinha sido a escolha de Deus. Foi por isso que não foi de José que saiu a descendência. Da descendência de Lia com Jacó, Deus enviou o Messias que resgataria a humanidade. Por isso Jesus é o leão da tribo de Judá, o quarto filho da Lia. Às vezes você está aí se sentindo totalmente desprezado, rejeitado, não está entendendo por que você está passando por isso. E às vezes Lia, você pode se colocar no lugar dela. Fala, meu Deus, olha o que essa mulher passou, mas em nenhum momento ela deixou de adorar ao Senhor. Imagina se ela soubesse que da descendência dela viria Jesus. Olha que honra. Deus tem algo para a sua vida, é por isso que você está passando por esse momento. Deus tem algo na sua vida, é por isso que você viveu tudo que você viveu. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Ele escolheu você, assim como Ele escolheu Lia. Deus tinha visto o coração de Lia, e é por isso que ela foi a escolha de Deus. Quem você gostaria de ser? Raquel ou Lia? Raquel representa uma geração supérflua, que não gera mudanças em sua geração. Ela pode ser reconhecida no máximo aqui na terra, mas não deixa legado e honra nenhuma no céu. Lia, a desprezada, é fundamental nos planos e propósitos de Deus. Ela deixa um legado de honra
na terra e no céu. A história que ninguém contou foi a história de Lia. Lia é a história que ninguém conta. Todo mundo sabe a história de Raquel, a história de Jacó, e Lia é vista como a pessoa que foi uma enganação, a pessoa desprezada, a deixada de lado, a que ninguém ama, a que ninguém gosta, a que ninguém suporta. Essa é a história que ninguém conta. É que Lia era aquela que mesmo sendo desprezada, continuou amando. É aquela que mesmo passando tudo que ela passou, ela se lembrava de louvar ao Senhor. Que tinha um coração adorador e que não se importava com as coisas deste mundo. Ela adorava ao Senhor. Coloque-se em pé. Eu não sei a história de cada um de vocês aqui. Mas algumas vezes a gente questiona Deus do porquê. Por que isso? Por que eu? Por que que o Senhor permitiu eu chegar nisso ou fazer isso? Ou acontecer algo comigo? Por quê? E Deus te trouxe nessa noite para falar: tenha um coração como o de Lia. Você sendo desprezado, rejeitado, eu vou usar você, porque eu vejo o teu coração. Deus vê o seu coração nessa noite e fala: eu escolhi você. Em meio a tantas pessoas, eu escolhi você. Em meio a muitas pessoas e tantas histórias, é você quem vai mudar a vida de outra pessoa. É a sua história que vai mudar uma família. É a sua história que vai mudar uma cidade. É a sua história que vai mudar uma nação. Deus quer usar a sua vida. E Ele está falando: busque a mim. A palavra fala que quanto mais a gente buscar, mais Deus tem para nos dar. Às vezes a gente pensa que a gente está num nível com Deus profundo e fala: amém, isso é legal. Mas Ele tem vários níveis e Ele quer te levar mais profundo. Ele tem vários níveis e Ele quer te levar num nível mais profundo. E Ele quer usar a sua vida. Feche seus olhos. Faça uma oração neste momento. Pede para Deus te mostrar aquilo que você precisa retirar do seu coração, retirar da sua vida. Tudo aquilo que tem atrapalhado você de buscar a Deus. Tudo aquilo que tem afastado você da presença. Pede para Deus te ajudar a sair dessa zona de conforto. Pede para Deus tirar esse sentimento de você, seja desânimo, medo, desespero. Pede para Ele usar a sua vida neste momento. Faça uma oração sincera, porque Ele está vendo o seu coração. E Ele sabe que você é capaz de ser usado. Você só precisa deixar Ele te usar. Você só precisa deixar Ele ser Deus na sua vida e na sua história. Porque Ele tem algo novo para você. Ele tem algo sobrenatural para fazer através da sua vida. Fala com Deus neste momento. Coloca a mão no seu coração. Que palavra maravilhosa, irmãos. A história que não foi contada. Aprendi muito, mas muito nessa noite. É a sua história. São as nossas frustrações. A gente não conta para ninguém as nossas frustrações. Nós temos vergonha. Fala, isso, eu vou falar nada. Eu quero falar aquilo que dá certo. Que palavra, não. Aprendi muito com essa palavra nessa noite. Que lição, quantas lições. De verdade, ninguém conta a história de Lia. Mas hoje nós aprendemos que Deus sabe da história de cada um de nós. Não vale a pena realmente você largar tudo para fazer a sua vontade. A gente tem que prestar atenção no que a gente faz. E o texto que a Ana destacou, eu queria ler novamente o versículo 21 de Pedro. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de que terem conhecido, voltar as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que o verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Que texto forte.
uma vez que nós rejeitamos a nossa própria história, uma vez que nós deixamos aquilo que realmente é santo, aquilo que é verdadeiro, e voltamos, nós somos considerados como um cão, voltando a comer comida ruim, coisa velha, coisa estragada. Todos nós aqui já tivemos altos e baixos, mas a grande questão é quando nós voltamos para trás e deixamos de fazer aquilo que Deus quer com a nossa vida, abandonamos realmente o propósito de Deus para cada um de nós. A história que não foi contada pode ser a sua e a minha, mas um dia você será lembrado, e a sua descendência, a sua geração vai marcar pessoas, vai realmente envolver um futuro, algo que talvez as pessoas vão dizer: foi através dele que isso aconteceu. Eu não acredito. E aí vão ter que contar a sua história, vão ter que falar: sim, foi através dessa pessoa que era esquecida, que era desprezada. É isso que Deus faz. Deus faz a gente não entender, mas realmente não é para a gente entender a vontade dele, é para a gente viver. A história que não foi contada é a sua, que está me ouvindo aqui nessa noite. Ainda não foi, mas Deus vai contar a sua história. Você vai contar a sua história, você vai testemunhar a sua história. Mas nessa noite tome uma decisão de não voltar para trás, para que você não seja considerado como esse cão, um cão morto, voltando para as velhas coisas. Tome uma atitude de andar daqui para frente, e Deus vai honrar você. E sim, a sua história vai ser contada de uma maneira extraordinária. Pegue essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, para que você crave ela no seu peito e você entenda que a sua história é que vai ser contada. Ah, mas aquela pessoa é melhor do que eu. Não é isso que Deus vê. Literalmente nós aprendemos nessa noite. Vamos adorar a Deus. Esse louvor realmente, ele traz a confirmação dessa palavra. Deus te chamou, e Ele chamou para contar a sua história. Sempre é fácil a gente olhar a história de quem está em destaque, mas é a sua que Ele quer contar. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer dessa canção uma oração, para a gente terminar esse culto muito abençoado. Minha vida é oferta em seu altar. Quando nós nos preocupamos com o destaque, realmente nós carregamos o ego. Raquel não confiava no Deus do seu marido, mas ela confiava nos ídolos do seu pai. Em nome de Jesus, confie no Deus vivo. Confie num Deus que tem a resposta para o seu coração. Os ídolos, as mentiras que nós carregamos, vai te deixar na mão, mas o nosso Deus não. Então diga: Deus, eu estou aqui, e a minha história será contada como a história de Lia. Eu farei parte de uma geração que vai impactar o mundo, a minha sociedade, as pessoas a qual eu vivo. Senhor, em nome de Jesus, é isso que nós liberamos essa noite. Uma palavra de coisas novas. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é quem nos convence nessa noite. Deus ainda está chamando pessoas, está dizendo: não volte para trás, não volte para trás, a sua história será contada, esse tempo de rejeição vai acabar, e Deus tem um tempo novo para você, um tempo de honra, a dupla honra. Aleluia. Lia do Senhor, a sua história será contada. Glória a Deus. Espírito Santo, trata no nosso interior essa noite. Muitas vezes nós olhamos a aparência das pessoas, mas o Senhor realmente nessa noite está convocando-nos pelo nosso lado de dentro, pelo nosso coração. Aleluia. Quantas Lias aqui nessa noite estão se sentindo esquecidos, mas Espírito Santo, aqueça o coração. Aleluia. Levanta sua mão e diga: eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus. Conte a minha história. Conte a minha história.
a sua história. Ele vai transformar você nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Jesus, eu sou Lia. Eu me sinto esquecido, mas o Senhor está lembrando de você essa noite. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. Pois eu sou Tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estarás, sempre estarás. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Nós te louvamos por essa palavra, meu Deus. Obrigado porque o Senhor lembra de cada um de nós. Quantas pessoas estão aqui se sentindo esquecidas, mas o Senhor nos faz lembrar que o nosso anonimato é tão importante. Muitas vezes nós olhamos as pessoas que estão em destaque, dizendo: olha como aquela pessoa é desinibida, como aquela pessoa fala. Mas muitas vezes realmente a pessoa, ela só quer se aparecer como Raquel. Mas que a gente continue sendo como Lia, verdadeiros, adorando a um Deus verdadeiro, e não se apegando com as coisas que não existem, porque um Deus ídolo, ele não responde, uma estátua não responde, mas o Senhor responde. Quando nós precisarmos, ó Pai, o Senhor vai responder, ó Pai. E essa noite responda em corações. Responda em corações essa noite, ó Pai, dizendo: filho, filha, você não é esquecido, você não é uma esquecida. Eu lembro de você, eu sei quem você é, e eu ainda vou contar a sua história. E a sua história marcará uma geração, e a sua história vai fazer realmente uma reviravolta na sua família, nos seus, diz o Senhor essa noite. Pai, em nome de Jesus, lembra de nós, lembra dessas pessoas, e não deixe eles voltarem como um cão na sarjeta, mas sim, ó Pai, como homens e mulheres cheias do Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda palavra de rejeição nós quebramos agora, Pai, e te pedimos: traga algo novo nessa noite, um tempo novo, um tempo de coisas novas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós celebramos, e nós cantamos: eu estou aqui, Deus. Aleluia, aleluia. Eu entrego hoje aos pés do meu Entregue para Jesus. Diga: eu sou Lia, e eu serei lembrado. Aleluia. Tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu, tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Lia, a sua história será contada. E uma história de coisas novas, uma história de superação, e uma história de gerações e gerações. Como Lia fez parte daquilo que é tão importante para nós, da geração do nosso Salvador, a sua história também assim será contada. Você será uma pessoa extremamente importante para as pessoas e para o futuro das pessoas que estão em volta de você, em nome de Jesus. Pegue essa palavra, coloque ela no seu coração e pratique ela. Faça valer a pena, em nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. Eu quero abençoar você. Muito obrigado por cada um que esteve aqui nessa noite. Obrigado mais uma vez, os meninos do Servida. As meninas estão aqui nos visitando mais uma vez. Que Deus possa falar no coração de vocês. Lia do Senhor,
a sua história será contada. Pai, muito obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado pela porção da sua palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. E obrigado porque o Senhor lembra de cada um de nós. Uma palavra que vai nos fazer lembrar por muito tempo. Principalmente quando ela estiver se cumprindo em nós. A nossa história sendo contada. Meu Deus, que seja para o nosso filho lá na frente. Meu Deus, abençoando a vida dele, liderando a vida dele, cuidando dele. Porque às vezes é o nosso filho que vai cuidar de tantas pessoas. Pai, não deixe ninguém que está aqui nessa noite desistir, ó Pai. Mas faça aqui, Senhor, homens e mulheres corajosos, cheios da Tua presença, para influenciar grandes pessoas e se tornarem grandes pessoas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa noite. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do amado Espírito Santo reine e more habite em nossos corações, hoje e para todos sempre. E todos digam...